Seja muito bem-vindo, futuro expert. Na nossa aula de hoje, eu vou te ensinar quando é que as empresas contratam os serviços de PPCI. Ou seja, como é que você vai descobrir, como é que você vai ter o entendimento de quando vai ser essencial a sua contratação e assim você conseguir olhar para essas oportunidades que são inúmeras e eu vou te provar nessa aula de hoje. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é: quais são os tipos de empresa que podem te contratar? Isso é algo que, para quem ainda não atuou na área dos projetos de prevenção contra incêndio, pode causar uma certa confusão, porque o que normalmente acontece é justamente as pessoas acharem que só vai ser contratado para os projetos de prevenção contra incêndio, só vai ter a aprovação no Corpo de Bombeiros, aquelas empresas que são muito grandes, as indústrias, os grandes supermercados, as multinacionais. Sabe aquela visualização de algo que está bem fora da nossa realidade? Da sua realidade, também da minha realidade? Pois bem, isso não é verdade. Não são somente essas grandes empresas que precisam desse tipo de serviço. Não são somente empresas de grande porte que vão contratar profissionais da engenharia e da arquitetura para estar conseguindo a aprovação no Corpo de Bombeiros, para estar conseguindo emitir esse documento, essa licença do Corpo de Bombeiros. Milena, cara, eu realmente achava que era somente grandes empresas. Eu sei que você achava isso porque eu também achava. Mas a verdade é que todos os estabelecimentos comerciais, absolutamente todos, precisam passar pela aprovação no Corpo de Bombeiros. O único tipo de edificação que não vai ser exigido essa aprovação do Corpo de Bombeiros são justamente as residências unifamiliares, ou seja, as casas, que compõem aí as ruas. É endereço comercial? Funciona algo de caráter comercial? Funcionando, é sim necessária a aprovação do Corpo de Bombeiros dessa edificação. Então, nesse primeiro momento, você consegue perceber que essa é uma demanda existente tanto para grandes empresas, mas também para pequenas empresas. E sendo exigido para pequenas empresas, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai ter uma demanda de serviço para você. Independente aí se você mora numa grande cidade, se você mora numa cidade pequena, vai existir demanda, justamente porque é uma obrigação. Então, já nesse primeiro momento, quando a gente fala de quais são os tipos dessas empresas, você já tem que anotar aí, você já pega uma caneta, já pega um post-it, já anota aqui. Sendo empresa comercial, tendo o funcionamento num ponto físico, é necessário sim a aprovação do Corpo de Bombeiros. Só que essa aprovação vão existir alguns critérios diferentes. Para algumas aprovações vão ser exigidos profissionais, engenheiros e arquitetos, e para outras aprovações não necessariamente vão ser exigidos engenheiros e arquitetos para estar à frente disso, que são para as edificações menores. Mas isso não quer dizer que você não possa oferecer esse serviço, ou isso não quer dizer que o seu cliente não vai te contratar para prestar esse serviço. Porque aqui, fica comigo até o final dessa aula, que eu vou te mostrar exatamente quando essas empresas te contratam para essa prestação de serviço. Mas antes disso, eu preciso te explicar o porquê que você olhar para essa área com esses olhos de que, caramba, todas as empresas vão precisar desse serviço. Todas essas empresas vão ter que se regularizar nesse órgão. E se eu, que sou formado em engenharia, em arquitetura, não entendo muito bem como é que funciona todo esse trâmite e, teoricamente, eu deveria ter estudado sobre isso na faculdade, o meu cliente ele também não vai entender. O meu cliente ele não vai saber como é que faz isso. Então, esse aqui é o primeiro pulo do gato.
essa é uma área que te proporciona uma oportunidade enorme, justamente porque é um conhecimento tanto técnico quanto também burocrático que poucas pessoas dominam e conhecem. E que sim, são exigências e que sim, são necessárias para essa edificação, para essa empresa. Que empresa, Milena? A padaria, o supermercado, a escola, a academia, o barzinho, o restaurante, a oficina, o posto de combustível, o posto de saúde, a clínica, o mercadinho. O que mais? Aquele empreendimento comercial que tem várias lojinhas, sabe? Que tem em toda a cidade. Os hotéis, as pousadas. Todas essas empresas vão precisar. E aí, isso existe ou não existe na sua cidade? Eu tenho certeza que sim. Que existem esses tipos de edificações na sua cidade. E é justamente por isso que essa é uma grande oportunidade. Eu já ouvi muitos relatos de profissionais que moram no interior que falam assim: Milena, mas eu moro numa cidade muito pequena. Aqui o pessoal não contrata para estar fazendo projeto. Quando contrata, no máximo contrata um projeto de arquitetura. No máximo contrata um projeto de arquitetura e acho que isso já é o suficiente. E aí eu te falo, aqui, até o final dessa aula, você vai entender como identificar essas oportunidades, quando essas empresas te contratam e como é que você vai estar abordando esse pessoal. Como é que se faz isso de maneira prática? Porque eu tenho, por exemplo, inúmeros alunos que são de cidade do interior e que ainda assim conseguem estar captando demanda de cliente. Tem várias lives aqui, eu sugiro que você procure a live, né, que eu fiz com a aluna Laura. Ela é lá de Santa Catarina, de uma cidade de 9.000 habitantes e que ela está conseguindo captar demandas. Por quê? Porque entendeu como é que funciona a logística dessa área. E aí, dentro desse contexto, de que todas as empresas precisam desse serviço, que precisam se regularizar no Corpo de Bombeiros, isso não quer dizer que você, por exemplo, vai ter que saber sobre todas as medidas de segurança ou que vai ter que dominar sobre vários tipos de edificações ou várias medidas como, por exemplo, hidrante, sprinklers, detecção e alarme de incêndio. Não tem nada a ver. Eu vou te contar um segredo. A maior parte dessas demandas acontecem para as pequenas e médias empresas. Se você for parar para analisar bem, pensa aqui comigo. A maior parte do cenário de empresas da sua cidade são pequenas e médias empresas. E quando se fala pequenas e médias empresas, a gente está falando de empresas que vão aí com até 700 metros quadrados, até 750 metros quadrados, até 900 metros quadrados. A maior parcela, eu quero que a partir de agora você passe a observar o comércio, todas as edificações comerciais da sua região. Elas têm ou não têm mais ou menos isso? Eu diria que cerca de 80% dessas edificações. E aí esses outros 20% são edificações de médio porte ou de grande porte, que aí ultrapassam desses 750 metros quadrados, que ultrapassam desses 900 metros quadrados. E somente após essa metragem quadrada é que começa, por exemplo, a exigência de hidrantes. É somente após essa metragem quadrada. Então, assim, os sprinklers começam a ser exigidos, por exemplo, para edificações que têm altura maior que 23 metros. Quantas edificações tem na sua cidade com altura maior que 23 metros? E para algumas situações específicas. Aliás, se você quer que eu detalhe isso, sobre quando é exigido os hidrantes e os sprinklers, deixa aqui nos comentários, para eu saber que você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, quando se fala dentro dessa área dos projetos de prevenção contra incêndio, eu sei que a primeira coisa que vem em mente é: não quero nem aprender, não quero nem contato com isso, porque, olha, eu nunca estudei sobre isso na faculdade,
E aí eu não sei não sei nem como é que calcula esses hidrantes, nem esses sprinklers, eu não tenho software para isso. Não, isso aqui não é para mim não. E aí quando você passa a ter esse pensamento que um dia eu fui tentada a ter, porque quando apareceram as minhas primeiras demandas, eu também não tinha estudado sobre isso na faculdade, não tinha a menor noção de como é que fazia. E é bem verdade que eu nunca tinha nem parado para prestar atenção nessas medidas de segurança em lugar nenhum que eu fui. Em lugar nenhum que eu fui, até apareceu o meu primeiro cliente. E a gente é tentado a nem sequer querer se permitir por crenças. O que são essas crenças? São histórias, são situações que a gente fica ouvindo de várias pessoas e que a gente internaliza sem saber se aquilo é verdade ou não. Sem saber se aquilo é verdade ou não. E dentro desse contexto, existem maneiras que você vai conseguir identificar. Olha só, essa é a primeira coisa que você vai fazer. Vai ter maneiras que eu vou te ensinar aqui agora que você vai conseguir identificar se essas empresas precisam do seu serviço ou não. Sem nem que você tenha que falar absolutamente nada com o seu cliente. Antes mesmo de você tentar qualquer aproximação ou de você tentar vender o seu serviço para ele, somente analisando essas duas situações, você já vai ter uma ideia se esse cliente ele tá ou não precisando do seu serviço. Afinal de contas, como é que se identifica então, Milena, se essa é uma demanda que vai ter aqui, ó, nesse comércio, nesses locais, nessas escolas, academias, bares, restaurantes, centros comerciais da minha cidade? Cada estabelecimento, presta muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Cada estabelecimento comercial, independente desse tamanho dele, precisa ter um documento que nos estados se chama CLCB ou AVCB. O CLCB significa Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. E o AVCB significa Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O que são esses dois documentos? São documentos que atestam que essa edificação está protegida com todas as medidas de segurança. E agora vem a sacada. Esses documentos, né, esses certificados, vocês querem ver um certificado? Vocês querem ver um certificado antes de eu dar essa sacada? Pera aí, só um segundinho que eu vou pegar aqui um certificado de um cliente meu para te mostrar e eu volto. São 10 segundos. Olha só, eu estava te falando como você identificar a necessidade, né, dessas empresas te contratarem. E aí eu falei que existiam certificados, como esse aqui que eu estou te mostrando, tá? De um cliente. Esses certificados tá dizendo que a edificação está de acordo com todas as medidas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros. E esse é um documento que ele pode se chamar AVCB ou CLCB, a depender do tamanho da edificação ou do seu estado, tá? Tem estado que usa somente a nomenclatura AVCB e tem estados que usam as duas nomenclaturas, mas os dois documentos têm o mesmo princípio. Esses certificados, eles precisam estar expostos em locais visíveis. Então, ele fica enquadrado num porta-retrato, normalmente colado na parede, fixado na parede. Vocês já prestaram atenção que, normalmente, próximo aos caixas, existem alguns certificados colados na parede? Alvará de funcionamento, alvará de licença sanitária e alvará do Corpo de Bombeiros, né? A licença do Corpo de Bombeiros. Então, só em você começar a observar os locais que você frequenta, você já vai ter uma ideia se esse local
está regularizado ou não. Ah, Milena, quer dizer que se o local estiver com esse documento lá, fixado na parede, esse não é um possível cliente meu, essa empresa não vai me contratar? Não, não tem a ver com isso. Você vai aprender já já exatamente quando é que essa empresa vai te contratar, mesmo quando ela já tem um certificado como esse. Só que além disso, nesse certificado, eu vou mostrar de longe porque tem os dados do meu cliente. Nesse certificado vai ter algumas informações. E uma dessas informações é justamente a data de validade desse documento. Então, opa, quer dizer que esse documento tem uma data de validade, Milena? Sim. Então, não adianta também o documento estar lá exposto, né? O seu AVCB, CLCB do cliente está lá exposto no porta-retrato, se ele não está no prazo de validade. E ele não estando no prazo de validade, indica que sim, esse é um possível cliente para você, porque periodicamente essas licenças precisam ser renovadas. E para elas serem renovadas, é necessário o nosso serviço. Mas eu ainda vou detalhar exatamente quando elas te contratam. Eu tô aqui ainda te explicando como é que você vai identificar se existe ou não a necessidade daquela empresa que você já frequenta, dos lugares que você já frequenta, deles te contratarem ou não. Eu tô te ensinando aqui o pulo do gato para você olhar. E aí, sabe o que é que eu faço? Eu tenho 5 graus de astigmatismo. Então, assim, para eu ler essas letrinhas pequenas, distantes, dá muito trabalho, eu não consigo. Por isso que eu vou, aí eu pego meu celular, tiro uma foto, dou um zoom e consigo verificar qual é a validade desse documento. Só que também tem uma outra maneira de você estar identificando se esse cliente precisa ou não do seu serviço. Por mais que seja obrigatório ele estar fixado em local visível, nem sempre isso acontece. É culpa do cliente? Eu não diria que isso chega a ser culpa do cliente. Às vezes, o próprio profissional que fez, que conseguiu a aprovação, não passa a orientação para o cliente que esse documento precisa estar em local visível. Então, o cliente vai lá, guarda na pasta de documento e segue a vida. Então, existe essa situação também. Quando não está visível, ou realmente não tem, ou tem e está guardado, e você pode simplesmente perguntar, né? Você se apresenta e fala que trabalha com isso, diz que está sentindo falta lá do quadrinho com a licença do Corpo de Bombeiros. Onde é que tá, né? Se teve alguma dificuldade, se já tem, se está regularizado ou não, nada impede de você fazer essa pergunta. Você está se interessando por esse cliente. Inclusive, isso é muito bacana, porque pode a qualquer momento passar um bombeiro, solicitar, ou ele tá a paisana também, ver que não tá lá exposto esse documento e solicitar. Então, não deixa de ser uma orientação que você passa para esse possível cliente. E aí, isso gera valor para ele, ele passa a te enxergar como autoridade, ele começa a perceber que você realmente entende daquilo que você tá falando. Uma outra maneira de você descobrir se o seu cliente tem o certificado do Corpo de Bombeiros ou não é consultando através do CNPJ dele. Quando a gente faz compra em qualquer situação, é emitido uma nota fiscal e nessa nota fiscal contempla o CNPJ desse cliente. No site do Corpo de Bombeiros existe um local chamado lista de AVCBs ou de licenças vigentes. Você pode até colocar no Google, você coloca lá no Google, lista de AVCB vigentes do estado tal. E aí você vai ser redirecionado para essa página do Corpo de Bombeiros e com o CNPJ é possível verificar se essa licença está ativa ou se essa licença está vencida. E aí você consegue ter essa informação. Bom, agora que você já entendeu quais são as empresas que nos contratam para esses serviços,
Agora que você já entendeu por que é que isso é uma oportunidade, mesmo para quem mora em cidade pequena, agora que você já entendeu como é que se identifica essas oportunidades, eu quero detalhar com você um pouquinho de quando é que especificamente essas empresas nos contratam. Eu comecei agora há pouco falando com você desse documento e que esse documento ele tem um prazo de validade. Então, sempre que esse documento ele estiver vencido, é necessário que um profissional faça a renovação dessa licença, tá? E para fazer a renovação dessa licença, é necessário que se tenha um ART de vistoria, né? E de manutenção, que você foi lá, que você verificou que todas as medidas de segurança estão instaladas, estão dentro do prazo de validade, que está tudo funcionando conforme projeto. E aí você emite essa RT e também que não teve nenhuma alteração no uso dessa edificação, ou seja, foi projetado para ser uma clínica, continua sendo uma clínica, funcionando no mesmo local, no mesmo endereço, que não sofreu reforma, não sofreu ampliação. Então, você faz toda essa vistoria, emite essa RT e você consegue a sua licença. Ou melhor, a licença do seu cliente. Esse é um serviço. Então, isso já quebra aquela crença lá do começo da nossa aula de que, Milena, mas na minha cidade já tá lá. Os edifícios já estão todos com as medidas de segurança, já tem um documento exposto, isso não vai ter cliente para mim. Não. Vai ter sim, porque essa é uma demanda recorrente. Essa é uma área que tem demanda todos os anos, o ano inteiro, justamente porque esse documento, que é a licença dos bombeiros, ele tem um prazo de validade. E tendo um prazo de validade, precisa ser renovado. E para ser renovado, precisa do seu serviço, tá? Precisa do seu serviço. Então, olha a virada de chave que você tem agora. Caramba! Que outra área vai ter essa demanda recorrente do seu cliente continuar sendo o seu cliente e de novos clientes precisarem também desse serviço? Então, olha o leque de oportunidades que existem independente do tamanho da sua cidade. Só que existem outras demandas também. Aqui a gente falou agora das demandas para edificações que já foram construídas, que já têm as medidas instaladas, que já tiveram a primeira aprovação. Existem os casos onde a edificação também já existe, mas não foi passado por esse processo de regularização. E aí você pode sim estar regularizando essa edificação. Se essa edificação não tiver o projeto arquitetônico, né? O projeto arquitetônico é a base do projeto de prevenção contra incêndio. E se essa edificação não tiver, você faz um levantamento arquitetônico, cobra isso fora a parte, depois faz o seu projeto de prevenção contra incêndio e regulariza. Essa é uma situação que as empresas precisam e aí você ganha mais quando não se tem o projeto de arquitetura disponível. Só que existem também outras situações, né? Então, a gente já falou das edificações quando elas existem. E nas outras edificações, né, que ainda vão ser construídas, que estão passando por reforma, como é que isso acontece? Você normalmente recebe o projeto da arquiteta, ou do arquiteto, ou do engenheiro. E com base nesse projeto, você faz o seu projeto de prevenção contra incêndio. Então, existem dois cenários. Um para a edificação que já existe e outro para as edificações que estão sendo reformadas ou que estão sendo construídas. Nesses casos, né, que ainda não possuem a primeira licença, não possuem a primeira aprovação, você também pode estar prestando essa primeira aprovação. E aí, você vê que, cara, de todo jeito é uma oportunidade. Ou para reforma, ampliação, ou para edificação sendo construída do zero, ou para aquelas que já existem e que precisam renovar essa licença. Então, o tempo todo você nota que periodicamente essas empresas, independente do porte, vão precisar do seu serviço. Obviamente que esses serviços eles vão ter valores distintos
de acordo com o tamanho dessa edificação, de acordo com o uso dessa edificação, com a complexidade. E aí, numa próxima aula, eu vou explicar para vocês sobre isso, como é que você identifica quais vão ser as exigências para cada tipo de projeto. Então, vão ser valores diferentes, assim como também para uma renovação. Mas existe ainda uma outra demanda, uma outra oportunidade, que é justamente voltada para a área de eventos. Se na sua cidade, na sua região, acontecem eventos, esses eventos também precisam passar pela aprovação do Corpo de Bombeiros. E aí, sempre que eles forem acontecer, eles precisam das ARTs, eles precisam do memorial, eles precisam de projetos de prevenção contra incêndio, para que esse evento aconteça em segurança. Então, ficou claro que dentro dessa área dos projetos de prevenção contra incêndio, o seu cliente ele vai precisar de você durante toda a fase que essa empresa estiver funcionando. Enquanto a empresa estiver funcionando, ela precisa estar com a licença ativa, essas licenças precisam ser renovadas. Então, para a galera que gosta da tal da segurança financeira, da previsibilidade financeira, essa é uma área que nos proporciona justamente isso. Justamente isso, porque você consegue identificar, por exemplo, essa cliente aqui, eu emiti essa licença dela no dia 24 de fevereiro de 2023. E pelo tipo da edificação dela, essa licença vai ter validade até o dia 24 de fevereiro de 2025. Vocês conseguem ver aqui, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Vocês conseguem ver? Então, justamente por isso. Então, não existe nenhuma outra área que te proporcione essa rotatividade, de que você consiga verificar quando é que você vai ter a oportunidade de atender esse cliente novamente. Só que existe um erro que você não pode cometer. Que erro é esse, Milena? Quando você passa a identificar quais são essas empresas que precisam do seu serviço e quando você entende quem são elas. O erro é justamente você achar que você vai começar pegando tudo que aparece pela frente, né? Que é tudo do mesmo jeito, ou que você tem que cobrar mais barato, porque você está começando, porque você está iniciando. E não é bem assim. Desde que eu comecei nessa área, tem 6 anos, nunca nenhum cliente ele perguntou quantos projetos eu já tinha feito, quantas licenças eu já tinha emitido. E aí eu vejo uma galera querendo fazer o primeiro projeto de graça, querendo cobrar metade do valor, botando o valor lá embaixo, porque não tem experiência. E aí você não pode fazer isso, porque quando você faz isso, para você conseguir subir o seu preço depois, fica muito difícil. E poxa, esse cliente ele vai continuar sendo o seu cliente. Se você erra, se você cobra ou tem essa mentalidade de fazer de graça, você acha que quando for renovar ele vai querer te pagar? Não vai. Ou se você tem a mentalidade de cobrar mais barato, você acha que quando você for renovar essa licença que a renovação da licença é mais barato ou é menos caro do que a elaboração do projeto, até porque a demanda, né, já está tudo projetado, já está tudo executado, você vai lá somente vistoriar e inspecionar. Aí se você já cobra barato lá no começo, porque não sabe quanto cobrar, e você vai ter a renovação, o cliente vai querer que você faça mais barato ainda e você fica sempre pagando para trabalhar. Então, por mais que você esteja assistindo essa aula e você não tenha experiência nessa área, não cometa o erro de cobrar barato demais, fazer de graça, ficar dando desconto, porque esse é um cliente que vai continuar sendo seu cliente e se você cobra barato, cobra errado, vai pagar para trabalhar, a chance é que nos próximos você também continue pagando para trabalhar, porque você vai ter dificuldade de aumentar o seu preço. E que você nunca se sinta valorizado ou reconhecido. E aí essa plaquinha aqui que vocês estão vendo, 2 em 8, tem tudo a ver com essa nossa conversa. Esses projetos de prevenção contra incêndio nos permitem faturar no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho. Mas tudo isso é com base na maneira como você se posiciona. Mas sim, é possível você fazer no mínimo R$2.000 em até um dia de trabalho, né? 8 horas de trabalho. Então, você não pode cometer esse erro. Ah, Milena,
mas eu não tenho a menor noção de como é que eu começo. Eu gostei dessa aula porque eu enxerguei nela uma oportunidade tanto de expandir o meu leque de serviço, eu que já trabalho em outras áreas, já faço outros tipos de projeto, mas como também uma excelente área para estar começando aqui a minha carreira. Então você não pode perder a nossa próxima aula, onde eu vou te ensinar quais são os 5 passos, né? Os seus 5 primeiros passos para você estar iniciando nessa área. Agora que você já tem uma noção que sim, esse mercado é para você, que tem demanda na sua cidade, que tem demanda na sua região. Na próxima aula você vai aprender quais são os 5 primeiros passos para você ingressar, para você começar nessa área. Te espero lá!